Buscando alguns relatos de pessoas em tempos antigos, encontramos muitos onde dizem que avistamento de OVNIs, mesmo naquele tempo, eram muito frequentes. Teoricamente, um OVNI significa um objeto voador não identificado, e não necessariamente uma nave alienígena. Diga-se de passagem, mas é claro que na prática esses relatos estão falando mesmo de naves de outros mundos. Inclusive, algumas fotografias antigas onde OVNIs foram avistados por algumas pessoas e assim fotografados. E o Adversus, como gosta de buscar algumas imagens antigas de acontecimentos estranhos, acabou encontrando algumas dessas fotografias onde os relatos afirmam que se tratam de naves alienígenas. Será mesmo que os OVNIs que mostraremos nas imagens a seguir são mesmo naves alienígenas que acabaram sendo fotografados? Ou se tratam de manipulação, já que hoje em dia tudo é muito fácil de se manipular através de uma fotografia? Convido assim você a ver essas imagens juntinho com Adversus a partir de agora. Para começar, temos essa imagem, onde mostra claramente um objeto arredondado pairado no céu. Tudo isso à luz do dia. E assim essa pessoa que teria avistado esse OVNI acabou fotografando, por se tratar de um objeto que ele jamais havia visto antes. Não fica claro na imagem a sua coloração, mas relatos dizem que essa pessoa afirmou que era prateado. Não havia iluminação alguma nele. E relatos dizem que tudo isso por conta de estar durante o dia. Uma imagem que seria bem nítida de um objeto voador não identificado. E que há afirmações de ser uma nave extraterrestre. Quando uma pessoa se deparou com uma luz muito forte que estava sobrevoando o céu, uma luz enorme e que parecia voar baixo ao longe, acabou se sentindo muito atraída por aquela cena inédita e, como consequência, acabou batendo essa fotografia. Era um começo de noite, quando aquela luz forte começou a se aproximar de onde aquela pessoa estava. E pelo fato de ser uma luz muito forte e arredondada, acreditam-se se tratar de um objeto alienígena. Segundo quem fotografou, o objeto sumiria com uma velocidade extrema alguns segundos depois a fotografia ser feita. E jura que acabou naquele dia ficando de frente com uma nave alienígena. Será? Há relatos que essa imagem teria sido feita por um militar das Forças Armadas de algum país. Não temos informações algumas de quem seria esse militar e nem qual seria o seu país. Como já dissemos lá no início do vídeo, as imagens que estamos mostrando estão diretamente ligadas com relatos de aparições de OVNIs em tempos muito antigos. E que esse militar, que estava em uma mata, ao avistar esse objeto de coloração prata que tinha uma luz embaixo, acabou vendo nitidamente que parecia se tratar de uma nave alienígena. E ao fotografar aquele objeto, não deixaria dúvidas para ele de que vidas inteligentes de outros mundos estariam por trás da aparição daquele objeto estranho. Se esse relato e imagem forem verdadeiros, e se o militar afirma que realmente teria avistado uma nave alienígena, quem sou eu para duvidar disso? Já essa teria sido tirada por uma pessoa em uma cidadezinha pequena, onde o dia estaria correndo normalmente, quando de repente, ao olhar para o céu, essa pessoa teria se deparado com esta cena. Um objeto arredondado metálico e voando muito próximo ao solo,
Esta imagem não estaria com zoom segundo relatos. Era o objeto que estava sobrevoando aquela cidade muito baixo mesmo. E ainda continua o relato dizendo que não fazia qualquer tipo de barulho. Voava de maneira leve e serena. E também não deixava nenhum tipo de rastro de fumaça. Não havia iluminação e também não parecia ter nenhum tipo de janelas ou portas. Um objeto que acabou surpreendendo essa pessoa que acabou fotografando, se assustando e também jamais esquecendo a cena que havia visto naquele dia. Não eram cometas. É exatamente isso que esse fotógrafo profissional afirma ao fazer essa fotografia. Claro, segundo relatos, vemos alguns jogos de luzes com rastros que lembram muito cometas ou até meteoros caindo em nosso planeta. Mas relatos dizem que esse fotógrafo afirma que não era nenhum astro que existem no universo e que essas luzes iam e voltavam como se fossem controladas por algo. Sendo assim, o fotógrafo acabou fazendo a imagem e afirmando que na sua fotografia haviam saído naves alienígenas. Uma imagem que não conseguimos ver com nitidez do que se trata. E por isso, de todos os relatos e imagens, é essa que deixaria mais dúvidas nas pessoas. Pois poderiam ser mesmo cometas passando, ou até mesmo meteoros caindo no nosso planeta, não é verdade? Esta é uma imagem muito curiosa, pois algumas autoridades, ao verem o tamanho da repercussão dos relatos que se sobreponharam sobre ela, tiveram que afirmarem que se tratava de um satélite. Mas os relatos de pessoas dizem que essa pessoa afirma que o que ele viu se movimentava como se alguém estivesse dentro daquele objeto controlando ele. E que esse mesmo objeto voaria para longe de nosso mundo com uma velocidade jamais vista aqui no nosso planeta. Sendo assim, os relatos dizem que uma nave alienígena foi fotografada naquele dia. E que não era satélite de forma alguma, como as autoridades dizem. Então, esta é mais uma imagem para as pessoas chegarem às suas próprias conclusões sobre do que se trata aquilo. Aqui temos outra imagem com um relato curioso. E nesse relato diz que essa pessoa teria se escondido no meio dos matos para fotografar um objeto estranho que estava passando por ali. O objeto lembraria um ioiô, segundo essa pessoa que teria fotografado. Parecia ter uma coloração mais branca do que prata e se movimentava de forma giratória. Com medo daquilo que estava vendo, mas curioso também, a pessoa acabou se escondendo para ter que fotografar e não correr nenhum tipo de risco, é claro. E assim fez, se escondeu e fotografou. E o registro teria ficado como esta imagem que lembraria um disco voador claramente e nitidamente. Agora, não sabemos se esse relato mente ou não mente. Será que mente? Já que temos uma imagem de um objeto que voava entre as nuvens muito alto, a imagem teve que ter algum tipo de zoom. E isso tiraria um pouco da nitidez da imagem. Mesmo assim, vemos um objeto estranho e que claramente não se parecia com nenhum tipo de aeronave de nosso mundo. O mais curioso é que vemos que esses objetos não identificados, que estamos mostrando através de imagens nesse vídeo, em sua grande maioria possuem uma aparência muito parecida. Como esse que, segundo alguns relatos, essa pessoa estava somente fotografando o céu, como fazia todos os dias para se divertir. Mas nesse dia teria acabado tendo uma surpresa com esse objeto que acabou aparecendo. Teria ficado na dúvida se, devido à distância, aquilo não poderia se tratar de um balão, mas com um zoom ficaria nítido que não tinha nada parecido com um balão. Então,
Para essa pessoa, só lhe teria restado a opção de acreditar que o que foi fotografado por ela naquele dia realmente se tratava de uma nave alienígena. Você acredita nesses relatos? Em breve nós voltaremos com mais algumas imagens antigas de OVNIs ou até de extraterrestres que acompanham alguns relatos. Então, continue acompanhando o Adversos, pois muitos vídeos misteriosos e interessantes continuarão pintando aqui em nossa telinha.